Gente, hoje nós vamos falar de uma marca que foi incrível o processo de criação dessa marca. Hoje nós vamos falar da criação da marca de Manuel Vicente. Manuel Vicente é esse médico psiquiatra. E a gente está começando aqui por uma tela de como era a padronização visual do perfil do Manuel Vicente antes da gente trabalhar com o aspecto da marca dele aqui, criar um padrão de identidade. Quais são os aspectos importantes sobre a psiquiatria, sobre o modelo de trabalho do Manuel Vicente, para que você entenda o que foi conversado dentro do briefing? Manuel Vicente é um médico psiquiatra que ele é referência no Brasil em neuromodulação, tá? Eh, e ele vem cada vez mais se aperfeiçoando em raciocínio clínico avançado, né, no que se trata ali de estilo de vida, da medicina de estilo de vida, e dentro da psiquiatria. Então, quando a gente começa a estruturar a marca de fato do Manuel, o Manuel ele vem de um médico formado e consolidado, referência para os seus colegas, referência dentro da sua área, e a gente precisava construir uma marca que desse possibilidade para ele, enquanto marca pessoal, expandir os seus negócios. Porque ele tem a clínica dele, que tem uma marca própria, clínica, só que ele fazia um processo de migrar para o universo de educação, então precisava construir uma marca que desse possibilidade, que suportasse toda a expansão que viria a acontecer. Então vamos voltar aqui para a tela, onde a gente vê, o padrão aqui de identidade que ele usava anteriormente, e quais são aspectos importantes para a gente observar aqui nessa identidade anterior que ele tinha. Nós temos um padrão na construção das artes, temos um padrão. Existe uma identidade? Existe. Só que a ausência de uma marca, de fato, observa que a gente tem uma identidade visual, mas a gente não tem uma marca, nenhum sistema de marca. Não ter esse sistema de marca nos obriga, a ter que utilizar muito a imagem do Manuel. Os materiais eles ficam absolutamente dependentes. Aqui vocês vão observar, vou dar um zoom, tem o nome dele escrito, tá, com o padrão tipográfico que está aqui, mas observa como a gente não consegue nem ter uma identificação de fato? É muito discreto o material, tá vendo aqui, ó? Tá escrito ali, mas não é que a gente construiu de fato um sistema, né, então a necessidade da imagem dele, ela é muito maior do que quando a gente trabalha com a construção de marca, com um sistema de marca. Esse era um dos grandes desafios também para nós. Por quê? Porque nós precisávamos, aliás, construir uma marca que nos dessem possibilidades de construir comunicação, independentemente da imagem do Manuel. Que imagem? Do rosto dele. Quando a gente vai trabalhar um aspecto de marca, que é uma marca pessoal, mas a gente tem o desejo e a necessidade de encurtar o caminho de identificação do nosso cliente, facilitar o processo de que ele nos reconheça dentro de materiais, seja dentro de um livro, de uma papelaria. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso construir uma marca que seja tão forte quanto o rosto do especialista, que é o nosso caso aqui. A gente está falando de uma marca pessoal, de um especialista em educação, onde o rosto dele, e ele inclusive é um especialista, muito marcante, né, ele é ruivo, então já facilita o processo de memorização para ele, só que a gente não tinha ali uma densidade muito clara, e a gente sabia que ele queria trabalhar essa construção de identidade de marca para ele, que fosse alegre, que fosse um aspecto mais vivo,
como vocês podem ver aqui, por quê? Porque para ele a psiquiatria e o processo de trabalho, com relação à saúde mental não tem que ser uma coisa pesada, mas a gente ainda não tinha um sistema muito claro, muito organizado que facilitasse a gente, por exemplo, a criar um material sem a imagem dele, sem o rosto dele. Então esse era um dos nossos grandes desafios. Então quais foram os caminhos que nós percorremos para solucionar esses pontos de limitação que nós tínhamos ainda nessa estrutura de identidade? Essa aqui é a marca, como ela se apresenta na vertical. E aí aqui vai essa por isso que essa marca é muito legal, vocês vão entender o porquê que essa marca é muito legal. A gente optou trabalhar o Manuel com um peso maior, e aí a gente trouxe a construção de uma iconografia que resuma o que ele é, o que ele faz. Então a nosso primeiro caminho foi construir um ícone que quando as pessoas enxergarem esse ícone aqui, elas já vão saber que se trata de um material, de uma comunicação do Manuel Vicente, que é esse psiquiatra. E aí tem detalhes muito bacanas aqui com relação à construção desse ícone. Vou passar aqui. Então a gente usou o M aqui que vocês podem ver de Manuel Vicente, né, então a gente usou o M e o V, então a gente tem aqui um M e um V. Aí a gente tem um balão de diálogo, o desenhinho do aspecto do que é um livro, e no final, esse ícone, toda essa junção que vocês viram aqui embaixo, ela concebe uma raposa, que tem a ver com a raposinha do Pequeno Príncipe, que é a voz da consciência. O Manuel lê essa raposinha, do livro do Pequeno Príncipe como a voz da consciência, que os profissionais de saúde mental, eles são essas vozes da consciência dos pacientes, né, geralmente fala assim: "Ah, se minha psicóloga me ouvisse falar isso aqui, ia me chamar atenção, se meu psiquiatra me escutasse, soubesse que eu fiz isso". Então, como esses profissionais, eles são as vozes na consciência, assim, de cada um dos seus pacientes, e aí tem toda essa já tinha uma brincadeira de que o Manuel, por ser ruivo, né, tinha essa coisa da raposa, nós trouxemos essa construção, e aí o que é muito legal é que isso só faz sentido para ele, né, esse desenho, essa construção como um todo, só faz sentido se for feito para ele de verdade, se não for feito para ele, não tem outra lógica, não tem outro porquê de existir. Outro psiquiatra não vai conseguir utilizar essa marca. Vou deixar aqui assim para que vocês consigam ver toda a estruturação, né. Quando você vê a marca ela toda pronta, ela aplicada de fato, né, você não imagina que tem tudo isso por trás. Quando a gente vê aqui, a pessoa até pode falar: "Ah, realmente parece uma raposinha", geralmente as pessoas veem de cara ver a raposa, mas as pessoas não veem, a construção dela. E aí a construção dela tá aqui. E o porquê que a gente opta pelo balão da fala, porque o Manuel ele quer falar, ele vai, nesse momento que a gente está construindo a marca, ele está assumindo essa cadeira de professor, ele está assumindo essa cadeira de educador. Então a gente trabalha são 2 elementos fundamentais aqui na educação, os livros que são é o insumo para ele, eh, ser esse professor, para ser esse transmissor de informação, e a fala, que é o modo como ele vai, eh, levar esse conteúdo todo para as pessoas. E a gente trabalha alguns modelos diferentes de aplicação, a gente trabalha com essa marca preenchida, para deixar mais evidente a raposa, né, aqui ela fica mais evidente aqui nesse formato de aplicação, ela tá mais clara, ela fica mais óbvia, diferente da outra aplicação. Um outro fator importante para essa marca, que nessa construção dessa marca, e vai ter um outro vídeo depois contando a continuação, é que no momento que a gente cria essa marca aqui, a gente já cria ela pensando num processo de expansão ainda maior. A gente já sabe, lá em 2024, quando a gente concebe essa marca, a gente já sabe que a partir dela vai nascer uma outra marca.
Então o sistema dela e a padronização dela precisava comportar essa expansão ao longo do tempo. Então, o desenho do ícone, por exemplo, ele é muito minucioso nesse processo para facilitar o nosso processo futuro de desdobramento, que aconteceu na sequência. Então aqui, ó, a gente já trabalha, dentro da construção da identidade, a gente se apropria de vários elementos que estão presentes na marca, né, a forma como a marca se apresenta, a estrutura como ela está desenhadinha, observa como são as repetições, né, a gente trabalha com as repetições, com os desenhos, com os símbolos em si dessa marca, para construir uma identidade mais sólida, uma identidade seja mais marcante para quem tá acompanhando. Uma coisa muito legal é que se a gente em muitos momentos quer trabalhar aspectos que fiquem muito claro o que a gente está fazendo e dentro, da concepção de facilitar a identificação, do que se trata essa marca, a gente recorre muito a esse caminho, né, de deixar mais óbvio do que se trata aquele negócio. Na marca do Manuel, como ela se tratava de uma marca pessoal, inclusive, a gente se ocupou muito em deixar todo o material muito mais a cara dele, do que a cara propriamente do nicho que ele atua. Porque o que acontece? Os psiquiatras estão, em sua maioria, trabalhando azul escuro, cinza, materiais mais pesados, mais sóbrios. O assunto de saúde mental, ele exige seriedade, mas a gente não precisa trabalhar os materiais de uma forma, que pese também. Então, a gente trabalhou cores, assim, que fossem mais leves, a gente trabalha leveza. Vocês podem observar que todo o material ele tem muito movimento, ele é muito fluido, todo o material. Aqui a gente tem a marca estruturada, que a gente está falando de um conteúdo de medicina, então ela é uma marca estruturada, ela é forte, mas até mesmo a construção, eu vou voltar ali na aplicação que ela está grande, para a gente ver, até mesmo a construção aqui da tipografia, ela tem muito movimento. Ela não é uma marca que o L, por exemplo, ele é um L quadrado, ele é sutil. A todo momento a formatação do E também é sutil, mas ela ainda é uma marca forte, uma marca que tem sobriedade. Sobriedade de que ponto? Do seu ponto de vista estrutural. Do ponto de vista visual, ele é leve, ele é acolhedor, é gostoso de ver, é gostoso de você, a ideia é gostoso de você vivenciar esse ambiente. Isso aqui, a ideia é representar isso aqui é a nossa mente, né, a nossa mente é um conjunto de várias coisas, várias informações, várias imagens e não precisa ser algo ruim, não precisa ser algo pesado. Falar de saúde mental não precisa e não é pesado. Então todo o material dele acompanha essa lógica. Nem mesmo esse material aqui que a gente fez em PB, ele é um material pesado. Mesmo ele em preto e branco, a pessoa não vai ter repulsa, não vai se sentir dentro de uma penumbra para falar de saúde mental. Eu quero mostrar as marcas, os produtos que vieram desse material. Porque o que acontece? Observem aqui que a gente criou um padrão visual, a gente trabalhou com leveza, com material que é alegre, toda a concepção, todas as aplicações, a gente pensou se ocupou muito disso. Só que dessa criação de marca do Manuel, nós criamos marcas, os produtos digitais a partir dela, a partir dessa identificação, a partir dessa estruturação, nós construímos aqui várias outras marcas de produtos digitais, de formações, de cursos, que vieram dessa marca que vocês acabaram de ver. Existe uma marca maior que nasceu a partir dela, que eu vou apresentar para vocês em um outro momento, em um outro vídeo, a gente vai resgatar, vai falar um pouquinho desse vídeo, e aí vem o outro vídeo, mas eu vou mostrar para vocês agora as marcas menores, as submarcas que estão dentro desse guarda-chuva dessa marca mãe. Esse aqui hoje é o principal produto do Manuel, uma formação, inclusive uma formação maravilhosa, para psiquiatras, médicos e psicólogos. Então é a formação Desafios Diagnósticos.
Então toda a padronização de cores da formação, da identidade da formação, padrão visual, vem lá da marca, do padrão que a gente criou da marca do Manuel. E é engraçado que a Amanda estava aqui perguntando: "Lumara, e esse símbolo aí, o que que é esse negócio? Se essa canetinha funcionar, eu vou riscar". Ah, riscou, galera! Vocês não sabem a humilhação que está sendo fazer usar a canetinha. Esse símbolo aqui, né, a Amanda falou: "Lumara, o que que é?". Antes de eu mostrar, de passar para frente, diz aí para mim, o que que você está achando que significa esse íconezinho aqui presente na marca da FDD? Que FDD, como você já deve ter notado, significa Formação, Desafio e Diagnóstico. A construção desse ícone se deu baseado nisso aqui, ó. A gente tem a construção de um cérebro, mais um livrinho aberto, mais um sorriso. Observa como a todo momento a gente reforça na identidade visual, no nosso discurso, a questão do sorriso, a questão da alegria, de não ter esse peso na construção, eh, desse caminho para a gente ter uma vida mais saudável, quando a gente está falando dos aspectos emocionais, a gente está reforçando a todo momento essa ideia. Isso vai estar presente em todos os nossos materiais. Todos os materiais, eles são alegres, eles são vivos, as cores são, cores felizes. Então aqui a gente tem um sorriso presente na nossa marca. Ele está aqui, ó, ele está marcadinho, ele está presente no nosso padrão. Nós temos o livro aqui e nós temos o cérebro, que em essência é o nosso foco principal, né, a cabeça humana, é o cérebro das pessoas. Então aqui tem mais algumas aplicações para vocês conseguirem visualizar, mas a construção dessa marca, ela nasce lá na construção da marca do Manuel. Ela vem dessa primeira construção. Aqui tem mais aplicações. Vejam como aqui a gente já traz também, ó, conseguem se lembrar? Se você quiser voltar um pouquinho o vídeo, você vai conseguir ver que esses padrões aqui, essa ideia que a gente está vendo aqui, deixa eu colocar numa outra cor essa canetinha. Vai marca-texto. Vou colocar o marca-texto em verde, que a gente não tem verde aqui. Tem verde? Não, não foi verde. Agora vai. Ó, aqui no cantinho esquerdo, no meu pelo menos, deve ser o direito para quem tá vendo. A gente tem os padrões que remetem aos ícones que a gente vê lá na marca do Manuel. É a mesma lógica de construção. Então, tanto é verdade, que a gente trabalha sempre acompanhando aqui a marca da FTD, sempre vem a marca do Manuel junto. Sempre ela vai estar aqui ao lado da FTD. Não está nesse material específico, porque esse material ele é da construção de padronização da marca da formação, mas a gente poderia tranquilamente colocar a marca do Manuel aqui ao lado e ela funcionaria perfeitamente. Ela teria, total sinergia com o material. Vocês podem observar que isso seria algo, totalmente fluido e natural. Aí agora eu vou mostrar para vocês uma outra marca de um outro produto, e essa marca também nasceu da criação da marca do Manuel. Observem que a gente tem mesma padronização de ideia de cores, o mesmo sistema organizado. Mesmo padrão e ideação de fotos, a mesma estrutura, os elementos visuais, a construção dele. Então observem aqui como ter criado uma marca, um sistema de marca bem feito para o Manuel lá no começo, nos poupou muito tempo para essas construções de agora, para essas novas marcas que surgiram a partir das marcas dele, ficaram mais fáceis, toda a sistematização, toda a padronização, porque tudo segue um mesmo caminho. Tudo segue uma mesma lógica, nada a gente precisa criar do zero, a gente já tem um referencial, já tem um sistema definido, e a partir desse sistema definido a gente consegue, adaptar e criar novas marcas,
facilitando a criação de todos os materiais, e aí esses materiais eles vão ser desdobrados aí, em landing pages, como vocês estão vendo, vai desdobrar em outros materiais de papelaria, materiais de apresentação visual, tudo isso vem a partir dessa criação da marca do Manuel, que foi criada, a primeira marca dele, e a partir desse sistema da marca dele, nós criamos marcas dos produtos, e depois eu vou mostrar para vocês o que vem aí, um lançamento para 2026, um lançamento relacionado a ele, que foi criado já essa marca no ano passado, a gente já criou no ano passado, já preparou todo o caminho, então fica muito mais fácil, muito mais organizado e muito mais coerente. É ou não é de fato uma marca ousada, né, a gente quebrou todos os paradigmas, toda a gente rompeu absolutamente toda a estrutura do que se espera, do que a gente tem na mentalidade do que é a psiquiatria. É por isso que ela é uma marca tão curiosa, porque geralmente a gente vai facilitar o processo para que o cliente ele entenda o que eu estou trabalhando, o que que eu faço. Então, se eu trabalho, se eu sou o pessoal da área de advocacia sofre, né, porque toda marca de advocacia ela é uma balança ou aquela estátua da justiça. O pessoal adora colocar isso, por quê? Porque eu quero encurtar o caminho para que as pessoas entendam o que eu faço. Dentro do ambiente da lógica do nicho, seria trabalhar uma marca mais pesada, cores mais pesadas também, uma identidade não tão viva, não tão alegre, mas nesse caso, estrategicamente, a gente, entendeu que não fazia sentido, que o nosso desejo era realmente romper com os padrões que o mercado, utiliza, por quê? Porque existe uma construção dentro do posicionamento dele que nos exige quebrar tudo aquilo que o mercado tá acostumado a utilizar e a ver. E aí, o que que você achou? Você gostou dessa construção, dessa marca? Deixa aqui nos comentários, curta, manda para os seus amigos, manda para a galera que você acha que está precisando romper aí com os paradigmas, criar uma marca diferente, fazer um redesenho do posicionamento, que a gente vai ficar muito feliz em receber vocês aqui. E se não, pelo menos conte se você gostou, se achou interessante, se faria diferente, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.